Portanto, a União Europeia não tem uma dimensão militar. A questão que o Sr. Comandante coloca é, faz sentido ter? Devia ter? A União Europeia é uma construção imperfeita e os ventos do momento hoje são diferentes do que eram há uns anos. Há uns anos, os europeístas mais fervorosos, nos quais eu me incluía, aqueles que sempre acreditaram no projeto europeu e acham que o projeto... Porque o modelo deve ser um modelo americano. Os Estados Unidos têm o Exército Federal, mas têm a Guarda Nacional. A Guarda Nacional é o exército de cada Estado. Aliás, viu-se os problemas que o Sr. Comandante e o Sr. Professor, o Sr. Professor e o Sr. Comandante estiveram atentos, e falamos disso aqui no nosso último encontro, no Texas, não é? O governador do Texas deu ordens à Guarda Nacional, que é o Exército Estadual. Portanto, a União Europeia hoje tem uma guarda de fronteiras e uma guarda costeira comum, que é a Frontex, não é? E isso não invalida Portugal, a França ou a Espanha de terem a sua guarda fronteira. Os países têm os seus interesses próprios. Agora, a questão é que a União Europeia... Há todo um conjunto de narrativas que eu não queria, sinceramente, entrar nesse campo, de alguns críticos da União Europeia que referem que a União Europeia, neste momento, é liderada por aquilo que chamam os globalistas. Aqueles que acham que se tem que apagar as identidades nacionais, que se tem... e é essa a sensação que dá. Quando Macron convoca os presidentes e os primeiros-ministros da União Europeia para tratar de um assunto de guerra que tem que ser debatido nos parlamentos, nas opiniões públicas, nas sedes próprias dos regimes democráticos, está certamente a tratar de assuntos para os quais não tem competência. A União Europeia não tem competência para decidir sobre estes assuntos. Portanto, porque o Sr. Comandante, o Sr. Professor disse, e muito bem, a defesa é um assunto da soberania, ainda é um assunto da soberania. O que é uma verdade é que nem a União Europeia é um livro de cheques, é o que tem sido. E voltando à base principal da pergunta, os Estados Unidos, efetivamente, o que sempre procuraram foi que a União Europeia não tivesse uma defesa. Os Estados Unidos, o que se preocupam é que, e daí este discurso do Trump e do Putin, perdão, e do Trump e do Biden e da questão dos 2% do PIB na defesa ou dos 20%. Fundamentalmente, os Estados Unidos, o objetivo americano é que a União Europeia invista na sua defesa, mas compre material americano. Neste momento, 70% do material das aquisições da União Europeia são feitas aos Estados Unidos. Trump faz aquelas ameaças patéticas, não é? Burlescas, e que uma boa parte da opinião pública considera, ainda se autoflagela, diz, não estamos a gastar, a investir o necessário, os americanos estão-nos a proteger. Não estão a proteger nada. Os americanos estão na Europa para defender os seus interesses, ponto. Os americanos estão na Coreia para defender os seus interesses, não estão para defender a Coreia. Estão no Japão para defender os seus interesses estratégicos. No dia em que a Europa deixar de ser relevante para os Estados Unidos, eles saem no dia seguinte, como saíram da base dos Açores, que era fundamental, era importante, era a coisa mais importante, etc. Quando passaram a ter reabastecimento em voo, a base dos Açores ficou às moscas, se me permitem, peço desculpa a utilização deste termo, mas tem lá uma presença residual norte-americana. Porquê? Porque deixou de ser importante em termos estratégicos, deixou de ser um porta-aviões ou um ponto de apoio, e basta ver depois qual é a representação militar na Embaixada Portuguesa agora e aqui era há 20 anos. Portanto, como é normal, isto não é uma crítica aos Estados Unidos, como é normal, o Brasil defende os seus interesses, como é normal. Agora, o que é importante era que o governo português defendesse os interesses de Portugal. O primeiro-ministro da Eslováquia, quando falou, em boa verdade, revelou a agenda desta reunião, pensou nos interesses do seu país. Eu não sei se o meu primeiro-ministro, quando vai às reuniões, eu não sei, não quero ser injusto para com ele, creio que sim, não é? Mas muito do que se faz na União Europeia é numa bolha
de uma elite política, e não queria ser populista na análise, peço que me perdoem, porque muitas vezes a impressão que dá é que quem dirige os destinos da União Europeia está mais preocupada com o cargo que vai ter a seguir, pela disputa de cargo não é na próxima Comissão Europeia, se vai ser, basta olhar para a primeira-ministra da Eslovénia, perdão, da Estónia, que é um país minúsculo, de 2 milhões ou 1 milhão de habitantes, e em que a senhora ministra é candidata para tudo, para a NATO, para a alta representante, está em todo o lado. Porquê? Porque o que é preciso é o trampolim para um lugar ao sol, não é? Perdoem-me, mas isto é uma análise não, uma opinião, isto não é uma análise, é uma opinião pessoal, portanto que se compreende em certa medida que os Estados Unidos, quando falam na defesa da Europa, falam a pensar nos seus interesses, e nunca os Estados Unidos permitiram que a Europa tivesse uma defesa integrada. E será que é bom uma defesa integrada? Em certa medida em algumas coisas que os países não podem ter. Por exemplo, nenhum país na Europa consegue ter uma capacidade de satélites autónoma, nenhum país consegue ter porta-aviões, não é? A França tem o seu porta-aviões sistematicamente no estaleiro, não é? Portanto, nenhum país consegue ter uma frota de submarinos nucleares em condições, nenhum país consegue ter transporte estratégico em condições. Porque são custos brutais. Há todo um conjunto de meios que são meios, os chamados enablers, que podem ser comuns. Agora, de se ter uma brigada europeia, isso pode ser uma fantasia, não faz sentido. Agora, os enablers, aquilo que é verdadeiramente nível estratégico, isso a União Europeia já devia ter um comando verdadeiramente estratégico. Mas o que é uma verdade é que, se perguntar à senhora von der Leyen, ela é da opinião que não, isso é com a NATO. E a NATO é os Estados Unidos. Infelizmente são nossos aliados, não é? Até Trump. Vamos ver com Trump. Vamos ver. É por isso que anda tudo em pânico. É por isso que tivemos a União Europeia em estado de depressão coletiva durante o primeiro consulado de Trump, como nos recordamos, com Trump a impor sanções económicas à Europa, como nos recordamos, à União Europeia, excepto champanhe, não é? Porque ele gosta de champanhe. O Trump a não receber os embaixadores o embaixador da União Europeia nos Estados Unidos, a não o convidarem para nenhum ato oficial, porque para a União Europeia, para Trump, não existe. Trump a desconsiderar a NATO, vimos quando foi a inauguração do quartel-general da NATO, a forma como ele tratou os seus aliados, e agora a Europa está em pré-trauma, porque tudo indica que Trump terá uma vitória, será o próximo presidente, a não ser que por lawfare, por qualquer manobra judiciária, Trump seja afastado da corrida, não é? Mas a alternativa é a senhora Nikki Haley, também não parece muito animadora, mas tudo bem, é o que temos. Não.